Queridos irmãos, a paz de Cristo Jesus, estamos aqui para a nossa aula bíblica, crescendo na graça e no conhecimento. E neste momento estaremos falando sobre fé, uma fé firmada na palavra de Cristo. O texto a qual iremos ler para dar início à nossa aula está na carta de Paulo aos Romanos, o capítulo é o 10 e o versículo é o de número 17. Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. O texto bíblico nos orienta a dizer assim: como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Deus. Lembrando para os irmãos que eu estou usando a tradução King James, tá bom? Para a glória de Cristo Jesus. Queridos irmãos, o texto lido, quero trazer algumas lições objetivas nesta aula para que os irmãos possam entender com mais facilidade. A fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Todo cristão que é liberto pela palavra, ele precisa colocar a cada dia ela em prática. Sim, por quê, meus irmãos? Porque através de colocarmos os ensinamentos em prática, nós iremos nos achegar a Deus em espírito e em verdade. Todo aquele que é salvo pela graça, pela maravilhosa graça de Cristo, que se manifestou à criatura que estava sepultada em seus pecados, mas através da morte, crucificação e ressurreição de Cristo, o homem recebeu uma nova oportunidade. Por meio da graça, o homem é salvo. E todo aquele que vive uma vida correta, sempre buscando orientação do Senhor, ele irá evitar erros na sua caminhada cristã. O cristão, ele precisa estar com a sua mente focada na palavra, para que ele não venha perder o foco do reino. Muitos têm perdido o foco, muitos têm desistido da sua fé, muitos têm desistido da sua caminhada com Cristo, é porque não buscou amadurecimento espiritual. Queridos, para vivermos uma fé firmada em Cristo, é preciso seguir uma vida de obediência. Através da nossa fé, nós iremos colocar a cada dia a nossa vida em consagração e em propósito. As bases da fé cristã, ela precisa estar de acordo à sã doutrina. Primeiro, o obreiro precisa ter caráter de um obreiro verdadeiro. Segundo, ele precisa viver o que está escrito dentro da palavra. Ele precisa ter uma vida equilibrada. Ele não pode contaminar a sua mente. Ele não pode contaminar o seu coração. Mas ele precisa caminhar de fé em fé, de glória em glória. Sabemos que a caminhada cristã sempre terá obstáculos. Os obstáculos, eles não são vencidos pela força do braço, pela ignorância, mas vencida pela palavra de Deus. O cristão precisa pregar a mensagem de Deus para que pecadores se arrependam e voltem-se a Cristo. A mensagem de Deus, ela confronta, ela arranca do interior do homem a sujeira.
viver uma vida de fé em fé. É preciso pregar verdadeiramente aquilo que está escrito dentro da palavra. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Olha só que palavra rica em sabedoria. Nós não podemos nos gloriar em nada, porque um cristão que tem a sua vida em Cristo, a sua fé está firmada em Deus, então ele não se orgulha de nada, porque a glória não é dada a homem, mas a glória é dada ao Senhor dos exércitos. Precisamos a cada dia ter uma vida orientada para não perdermos o foco. Observe bem, em Tiago 1:22 a Bíblia diz que não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. O que é praticar a palavra? Praticar a palavra é colocá-la em prática. Praticar a palavra é colocar os ensinamentos em prática, para cada dia viver uma vida transformada através da palavra de Deus. Precisamos a cada dia ligar a nossa vida em Cristo, orar mais, jejuar mais, obedecer mais. O cristão só tem uma fé estruturada quando ele obedece, porque Deus ele não opera em obreiro rebelde. Nós precisamos ter uma vida de obediência, precisamos manter a nossa reputação verdadeira, porque muitos obreiros têm perdido a sua reputação e têm perdido o seu caráter. Hoje, muitos têm abandonado o ensino bíblico, muitos têm abandonado a sã doutrina, muitos têm deixado de lado a sua fé para seguir a teorias diabólicas. Muitos têm deixado o verdadeiro evangelho para dar ouvido à heresia. Hoje as pessoas vivem empolgadas, as pessoas hoje vão atrás de revelação, vão atrás de pregador, mas não vêm buscar a Cristo, não vêm se afirmar na palavra, não vêm ter conteúdo. A igreja ela precisa viver uma vida pelo Espírito, porque aquele que anda na carne, ele não entende as coisas do Espírito. Mas aquele que anda pelo Espírito, ele entende as coisas do Espírito porque ele anda pelo Espírito. Andar pelo Espírito é fazer a diferença. Nós não podemos perder o contato com a Escritura. A Bíblia diz claramente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 17, tomai sobre vós o capacete da salvação, proteção e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quanto tempo que a sua Bíblia está fechada? Quanto tempo faz que você não estuda? Quanto tempo faz que você não participa da escola bíblica dominical? Quanto tempo faz que você não participa do culto de doutrina? Quanto tempo faz que você não lê mais a sua Bíblia da maneira correta? Será que você está se achando forte se você não está buscando a palavra de Deus? Cuidado! Nós só temos força e vigor através do ensinamento bíblico. Se não tiver uma vida de compromisso com Deus, o homem não consegue permanecer de pé. Porque o homem ele é limpo pela palavra. O homem ele é transformado pela palavra. Então, observe, o homem só produz frutos se ele estiver ligado à videira. E muitos não estão ligados à videira. Muitos estão esquecendo da sua vida em Cristo, têm negado a cruz de Cristo. Muitos não querem mais viver em obediência, querem seguir os seus próprios caminhos, seus próprios passos, e não querem buscar orientação do Senhor. Mas uma igreja que é sábia em Cristo, ela não perde o temor. Salmo 111, verso 10. O temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Aquele que obedece à palavra, ele tem temor. As bases da fé cristã é permanecer em Cristo, pregar acerca da cruz, pregar o evangelho cristocêntrico,
pregar o evangelho que liberta, o evangelho que salva. Porque Jesus está voltando, então o cristão que não tem esse princípio de buscar a cada dia se arrepender para se encontrar com Cristo, ele está correndo um grande risco de perder a sua salvação. Será que vale a pena ficar com a mente dividida? Vamos ler aqui em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos almodeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Não se amodem com os padrões deste mundo. Este mundo aqui é pecaminoso. Esse mundo aqui é cheio de pecado. A igreja não pode ter a sua visão na terra, mas no reino de Deus. Daniel ele estava em Babilônia, mas ele tinha princípio. Daniel tinha uma fé estabelecida. Você pode ler em Daniel capítulo 1, o versículo 8, que diz: porém Daniel propôs em teu coração não se contaminar com os manjares de Babilônia. Por quê? Princípios. A fé, ela está relacionada aos princípios. A fé está relacionada aos princípios. Nós não podemos perder esses princípios. O que Deus disse para Josué? Vai lá no livro de Josué, frisa o capítulo 1 e leia o versículo 8, que você vai entender que Deus disse para Josué: não aparte o livro da lei da tua boca, mas medita nesse livro de dia e de noite. Olha só o que diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Observe bem. 1 Coríntios 3, o versículo 16 e 17, que diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é consagrado. Valorize a palavra do Senhor Jesus. Ter uma vida transformada. É preciso a cada dia viver da maneira correta e da maneira certa. Não queira contaminar a sua vida. Não queira contaminar a sua mente. Não queira contaminar o seu espírito. Mas vive uma vida de santidade. Uma vida afirmada na verdadeira palavra do Senhor Jesus. Amém? Seja Deus glorificado por essa pequena introdução da aula. Amanhã estaremos trazendo mais uma aula. Pregação cristocêntrica versus pregação antropocêntrica. Será uma bênção, tá bom? Se não estiver disponível amanhã, estará disponível na sexta-feira. Gravaremos amanhã para colocar na sexta, ou estaremos colocando amanhã mesmo, se Jesus assim nos permitir. Amém? Deus te abençoe e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, reine sobre a sua casa e sobre a sua família.